Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Sexta-feira, e nós estamos na 13ª semana do Tempo Comum. Hoje, bênção dos olhos. Vamos pedir para que o Senhor abençoe o nosso olhar, a nossa visão e a nossa capacidade de olhar o mundo, as pessoas com mais amor e com mais bondade. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Brusque, em Santa Catarina. Deus abençoe vocês de Brusque, que estão recebendo a bênção do dia, que estão compartilhando. Que alegria! Um grande abraço para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Porque o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores. Filhos e filhas, eu fico imaginando se Jesus viesse hoje em nosso meio, assim como ele veio há 2000 anos, o homem de Nazaré. Talvez o jeito de ser dele, de Jesus, suas atitudes, iriam deixar escandalizados a muitos nos dias de hoje. Verdade ou mentira? Olha, até alguns que hoje se dizem assim bons católicos, bons cristãos, eu acho que talvez iam ficar assim meio escandalizados com algumas atitudes de Jesus. Olha, as atitudes de Jesus eram surpreendentes para o povo da sua época, a partir da cultura, da mentalidade que eles tinham, principalmente, por exemplo, os fariseus, o povo meio metido a moralista, mas que por trás da casca, das aparências, praticavam coisas capazes de deixar com o rosto vermelho até os considerados mais moderninhos. Como é difícil, a gente entender a misericórdia de Deus. Pior ainda, como é difícil a gente acolher essa misericórdia de Deus na vida das pessoas que a gente acha que não são dignas, que não merecem misericórdia. É como diz uma música: somos humanos demais para compreender esse jeito que Deus tem de amar quem não merece. Aqueles que escolhestes e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero ao meu lado. Mateus, por exemplo, era rico, era cobrador de impostos, alto funcionário do Império Romano. Os cobradores de impostos exploravam o povo, ficavam com uma parte do que eles cobravam, do que eles recebiam. A gente sabe, o nome disso? Corrupção. É isso mesmo. Jesus olhou para Mateus e disse: "Ei, segue-me." Mateus se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Deixou tudo. A cobrança de impostos, a corrupção, a exploração das pessoas, a vida talvez de conforto, de luxo, deixou tudo. Mas por que Jesus chamou Mateus? Tinha tantos outros. Logo um cobrador de impostos, Padre? A resposta é o próprio Jesus quem dá. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores.
Entendei, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não sacrifício. Agora, uma coisa importante: não devemos confundir a misericórdia com o laxismo. Achar que nada é errado, achar que todo mundo pode pecar à vontade, pode viver uma vida contrária aos mandamentos de Deus. Afinal, Jesus é bonzinho, Jesus é misericordioso, Jesus é legal. Não, não se trata disso. Seria uma grave deturpação da mensagem do Evangelho. Quando nós olhamos para a vida de Mateus, o que vemos depois que Jesus entra na vida dele? Mudança, transformação, conversão, mudança de rumo, mudança de rota. Ou seja, não foi Jesus que se conformou, que se adaptou à vida de Mateus. Não, foi Mateus que, conhecendo a verdade que Jesus ensinava, encontrou nessa verdade um sentido para a sua vida, para a sua existência. Sentido esse que a carreira, o status, a riqueza jamais tinham lhe proporcionado. Então, o que nós podemos aprender desse evangelho de hoje? Filhos e filhas, dentre muitas coisas, eu penso que o olhar misericordioso, em um tempo de tantos ódios, de tantos rancores, em um tempo que estamos vivendo de tantos grupos, se rivalizando, sempre com aquele pensamento: ou você está do nosso lado, ou você é nosso inimigo. Ou você está com a gente, com quem pensa igual a gente, ou você é da turma dos inimigos. Bem nessa mentalidade do Antigo Testamento, Bem uma mentalidade que ainda não acolheu Cristo e a mensagem extraordinária do Evangelho que ele veio trazer, que é a mensagem de salvar o que estava perdido. Porque se meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. É tão bom a gente viver na nossa própria história a parábola do filho pródigo, não é verdade? Mas como é difícil muitas vezes a gente aceitar esta parábola ser vivida por pessoas que a gente não gosta, que a gente acha que não são merecedores. A gente faz igualzinho o irmão mais velho da parábola. Verdade ou mentira? Peçamos a Deus a graça do olhar misericordioso, do coração misericordioso, da alma misericordiosa, que nossas palavras, que nossas atitudes possam revelar o Cristo e a boa nova do Evangelho. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Obrigado, Senhor, por este Evangelho e que a partir dele possamos crescer cada vez mais na compreensão e na vivência da misericórdia para com as pessoas. Tocai, Senhor, pelo poder da vossa santa bênção, os nossos olhos, para que possamos olhar como Jesus, procurando encontrar o bem que existe em cada pessoa. Curai, Senhor, os nossos olhos de toda cegueira espiritual, de toda a incapacidade de enxergar com mais bondade e misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a tirarmos a trave do nosso olho que nos impede muitas vezes de olhar, de enxergar e de compreender as pessoas naquilo que elas têm de bom, nas suas virtudes e nas suas qualidades. E como sacerdote, eu estendo as minhas mãos e abençoo agora este filho, esta filha que reza comigo. Tocai, Senhor, os seus olhos, curai as doenças, as enfermidades da visão, mas também curai de toda cegueira espiritual. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. E eu deixo para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.